Meu nome é Gustavo Schwartzman, sou oncologista clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Estou aqui com dois grandes colegas, a doutora Andréa Pereira, nutróloga do Hospital Albert Einstein, e o Márcio Marega, que é fisioterapeuta e educador físico. Andréa, Márcio, obrigado pela presença. Obrigada, tá? É um prazer estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Então, para quem não sabe, hoje é o Dia Mundial do Combate ao Câncer. É um dia diferente do Dia Mundial do Câncer, que aconteceu em fevereiro. E acho que uma parte importante do combate ao câncer, na verdade, é até prevenir o câncer, né? E acho que uma das maiores frustrações que um oncologista tem é de apenas conhecer o paciente no momento que ele foi diagnosticado com câncer. E a gente perde uma oportunidade valiosa de conseguir prevenir esses tipos de câncer de acontecer. Hoje a gente sabe que cerca de 30% até 50% dos cânceres são passíveis de serem prevenidos, ou seja, se a gente mudasse alguns hábitos, a gente impediria que um câncer surgisse. E aqui a gente vai falar sobre algumas dessas coisas. Eu destaco aqui 4 pilares de prevenção, fora os fatores que a gente conhece muito bem, tabagismo, etilismo, mas alguns que a gente negligencia, que a gente ou não conhece ou conhece e negligencia no dia a dia, fruto da sociedade meio caótica que a gente vive hoje. Dentre eles, a alimentação, a atividade física, um sono reparador e estresse. São coisas que, dentro do mundo que a gente vive, onde você sai para trabalhar cedo e chega em casa tarde, vai dormir tarde, vai fazer entretenimento com telefone celular, com streamings, né, que todo mundo faz hoje em dia, e de repente quando você vê, são meia-noite, a gente não consegue dormir, está pensando no trabalho, está pensando em alguma coisa, acorda já preocupado, às vezes precisa tomar um remédio para dormir e depois precisa tomar uma bela dose de café ao longo do dia para se manter acordado. E a gente vai fazendo isso todos os dias e, sem perceber, a gente vai aumentando o nosso risco de desenvolver um câncer. Então, aqui hoje eu vou trazer os nossos convidados para a gente conversar um pouco sobre isso, como que a gente pode melhorar aspectos do dia a dia, sem que a gente tenha que abrir mão das coisas que a gente precisa fazer, né? Todo mundo tem os seus relacionamentos, a sua família, todo mundo tem o seu trabalho, todo mundo tem as suas contas para pagar. Então, como que a gente consegue fazer isso ser menos nocivo no dia a dia, pensando no médio e longo prazo, versus alguma coisa mais radical? Então, eu queria começar chamando a Andréa. A Andréa, para quem está entrando agora, é a nutróloga do Hospital Albert Einstein, para falar um pouquinho sobre hábitos alimentares. Andréa, eu já vou puxar com um dado meio alarmante, né, que nos últimos 10, 20 anos praticamente dobrou a taxa de sobrepeso e obesidade. Hoje a gente tem 60% de sobrepeso, 30% de obesidade no Brasil, o que são níveis completamente alarmantes, né? O que você tem a dizer sobre isso e, se quiser falar um pouco do aspecto geral da nutrição para os pacientes, para as pessoas, né? Não são pacientes. Eu acho que você abordou um tema que é super relevante para o câncer, né? A gente sabe que a obesidade aumenta risco, né? Em termos de risco, se a gente pega dieta e obesidade, ela é tão danosa quanto o cigarro, né? Então, realmente, e é um fator prevenível, né? Então, o que a gente tem? A gente tem que, nos homens, a obesidade praticamente triplicou nos últimos anos, tá? Se a gente pegar índices aí de 2003 para cá, e nas mulheres dobrou. Então, hoje a gente tem aproximadamente 41 milhões de pessoas com obesidade no Brasil, né? E a gente sabe que isso vai refletir aí em aumento de câncer, e muitas pessoas não sabem que isso é um fator de risco, né? Então, além da gente tentar, né, a obesidade é uma doença crônica, então como que eu vou tentar melhorar, né, o meu peso, reduzir meu peso? Eu vou tentar realmente melhorar meu hábito alimentar, então a gente tem que ter uma dieta equilibrada, e uma das coisas que vem junto aí com esse aumento da obesidade é a redução do consumo de frutas, verduras e legumes no Brasil, né? Embora a gente tenha um país com um clima ótimo, com muita terra para plantar e muita variedade de alimentação, a gente tem visto isso cair, até por conta do que você começou falando mesmo. As pessoas estão com pouco tempo,
né? Todo mundo trabalhando muito. Você chega em casa, a gente sabe que fazer uma salada, comer uma fruta é mais demorado, mais trabalhoso. Então, as pessoas muitas vezes acabam optando por comidas mais prontas, né? Até para ficar na frente do computador ou na frente da TV, né? A gente sabe que quando você está na frente desses dois veículos, você tende a comer 30% a mais. Porque olhar para a comida também dá mais saciedade. E também comidas com mais fibras é mais difícil de comer e trabalhar ou fazer alguma atividade no computador. Então, você acaba pegando comidas mais fáceis de serem mastigadas, né? Então, a gente está tendo esse problema. A gente come menos fibras, então menos produtos integrais, né? Junto com as hortaliças e as frutas, que são essenciais, né? Então, e a gente faz menos esporte, menos atividade física. Então, assim, a gente tem essa mudança do estilo de vida, que a gente está cada vez mais sedentário, com uma alimentação menos equilibrada, e junto com isso a tendência genética e outros fatores que também levam à obesidade, como o câncer da obesidade é uma doença multifatorial, a gente tem visto as pessoas aumentarem o peso e aumentando o risco, né, de câncer. Então, assim, eu acho que é um trabalho realmente de prevenção. E se organizar ao longo do dia, além de tudo, uma dieta equilibrada e a prática de atividade física faz com que você durma melhor, né? Então, assim, você consegue abordar. Eu acho que essa mudança de estilo de vida é difícil, mas ela é necessária. E é uma questão de se organizar aí, né? Da prática de atividade física, eu sempre falo para os meus pacientes que eles têm que ou acordar uma hora mais cedo ou dormir uma hora mais tarde, conseguir fazer ao longo do dia, né? E a alimentação também. Você vai ter que ter algum horário, algum dia da semana que você vai ter que ter mais trabalho. Então, quando você compra essas frutas, verduras, legumes, eu sempre falo, pega esse dia e já higieniza tudo, né? Para você já deixar higienizado, fica mais fácil para você fazer uma salada, por exemplo. Você pode até congelar alguns alimentos, comprar um pouquinho a mais, deixar picado e deixar congelado para fazer cozido depois, esses legumes, facilitar a tua vida, né? Se você só come fruta picada, deixa a sua fruta picada na geladeira, porque tem gente que fala, se tiver picada eu como, se tiver inteira não. Então, não deixar de comprar, mas realmente ir atrás. E nesse período de pandemia, muita gente começou a cozinhar em casa, então acho que é uma grande oportunidade aí de cozinhar e aprender coisas mais saudáveis e tentar equilibrar essa alimentação. Eu vejo esse hábito de aprender a cozinhar com muito bons olhos. Para mim aconteceu faz muitos anos, quando eu não tinha alternativa, senão cozinhar ou viver de fast food no Texas, né, que não é uma dieta das mais recomendadas, e é um hábito que fica muito, mas eu tenho um pouco de receio de que a gente está tendo muito cozinheiro de Instagram. Cozinha uma vez por mês e faz um auê sobre isso, mas no dia a dia vive de iFood. Márcio, a Andrea puxou um gancho muito importante, e eu acho que isso foi agravado também pela pandemia, da questão da prática de exercício físico, né? O mundo está cada vez mais, digamos, preguiçoso em termos de que a gente faz tudo hoje com auxílio de uma máquina, né? Desce de elevador e não de escada, até vai de carro para o trabalho, até para abrir e fechar o vidro a gente só aperta um botãozinho em vez de girar uma manivela. Como que isso tem que ser compensado? O ideal seria não precisar compensar, né? Mas uma vez que a máquina substituiu bastante dos nossos afazeres, como é que você recomenda isso para as pessoas? Bom, boa tarde a todos. Brilhante a introdução, a fala da Andrea, e aí eu pego carona nisso, né? Para atividade física, vale a mesma linha de raciocínio da alimentação, né? A gente tem muita coisa competindo com os nossos hábitos diários, né? Que é tudo isso que o Gustavo trouxe no início da fala. Então, a gente coloca N coisas na nossa rotina antes de nos preocuparmos efetivamente com a promoção da nossa saúde, com o nosso bem-estar. Então, a gente tem competidores aí vorazes e muito fortes no sentido de nos tirar a cabeça para a promoção de saúde, né? Foi brilhante a tua colocação com relação à tecnologia, ao nos levar para o sofá, né? Hoje
todas as nossas atividades realmente nos levam para o sofá, nos fazem ficar mais parados, né? E o que a gente precisa verdadeiramente, Gustavo, Andréia e todos que estão nos assistindo, é acumular movimento mesmo, né? Nós fomos criados, nós somos uma espécie que precisa de movimento, né? Nossos ancestrais saíam à caça, né? Para conseguir os alimentos. Hoje o alimento está na nossa geladeira, né? Então tudo ficou muito mais fácil. Mas o fato é que a gente precisa acumular movimento, né? Se nós não termos ou tivermos, né, o tempo específico do exercício físico, que é fundamental, a recomendação é um pouco do que o Dr. Gustavo mencionou, né? Criar oportunidades para inserir movimento no seu dia a dia. Então, evite usar elevador, use as escadas, para o carro um pouquinho mais longe quando possível. Mesmo as atividades do lar, né? Arrumar uma cama, lavar uma louça. O fato de você agora, né, em home office, permanecer muito tempo sentado, também é um fator que está trazendo muitos malefícios à nossa saúde, né? Só o fato de mudarmos da posição sentado para em pé, a gente já está promovendo saúde. Então, sempre que possível, participar de algum encontro mais longo em pé, caminhando. O ponto né, os últimos congressos, aí, os últimos simpósios e até os últimos papers relacionados à atividade física dizem que qualquer passo conta. Qualquer passo conta. Até pouco tempo atrás, a gente achava que a gente tinha que fazer as atividades em blocos, né? Com um tempo mínimo. Mas, na verdade, não. Hoje, a recomendação é qualquer passo conta. Então, se você tem essa oportunidade, coloque na tua rotina. Mas é claro que se você conseguir o exercício físico sistemático, programado, regular, isso vai te trazer ainda mais benefícios, né? Mas se você tem uma rotina com vários competidores, né, e que te levam para o sofá, tenta ao menos evitar o comportamento sedentário, né? Colocar movimento no teu dia e assim você vai, pelo menos, começar a promover saúde, tá? Então, vale o raciocínio, vale tanto para alimentação quanto para mudança de estilo de vida. A atividade física não é diferente, né? O pouco que a gente faz, a gente já começa a ganhar, né? E começando a ganhar, a gente consegue, aos poucos, ir aumentando a nossa capacidade de promoção de saúde. Muito bom. Gustavo, posso complementar alguma coisa? Por favor. Não, então, eu só queria falar, às vezes, assim, né? É muito comum, né, a gente, médico, falar para os pacientes irem correr. E a pessoa com excesso de peso, às vezes, não consegue, né? Então, lembrar que existem outras atividades físicas que são interessantes. A pessoa pode começar, por exemplo, uma caminhada, né? Eu acho que isso que o Márcio falou é super importante, né? Não querer já, não, vou fazer 1 hora, 4 horas, não precisa. A gente fazer realmente um pouquinho todo dia é muito interessante. Lembrar que a atividade física também, ela não é só importante para o câncer, né? Eu sempre falo que é uma unanimidade em medicina, ela funciona para várias doenças em termos de prevenção. E eu sempre falo para os meus pacientes que nada é mais gostoso que o nosso sofá e a nossa cama. Então, a gente tem que ter algum recurso aí para, né? Tocou o despertador, você levanta para fazer atividade física. Então, no momento de ida para a atividade física é sempre difícil, né? A hora que você está lá fazendo, você fala, que bom que eu vim. E quando acaba, você também tem essa sensação de bem-estar, mas você precisa estabelecer estratégias aí realmente para ir, porque é sempre complicado, é sempre difícil mesmo, mas vale a pena, é algo que vai ajudar bastante. Eu acho que o que vocês falam, eu talvez consiga até resumir numa frase que o ser humano é uma criatura de hábito, né? E a gente cria um hábito e para desfazer esse hábito, se ele for nocivo, é uma coisa muito difícil. E criar um hábito novo, se ele fugir da nossa zona de conforto, também é muito difícil. Nas consultas, isso é uma coisa também, talvez seja um problema da medicina moderna, né? A gente, quando vai fazer consultas em convênios, no SUS, né, onde você tem que atender 4, às vezes 5, 6 pacientes numa hora, eu vejo muito, o médico pergunta,
você está comendo direitinho? Aí o paciente fala, eu estou comendo direitinho. E aí é aí que se encerra qualquer orientação alimentar para o paciente. Aí ele está já com antidiabético, já está com antihipertensivo, e aí a gente passa mais tempo reajustando medicação do que efetivamente tentando tirar a causa do problema. Isso eu vejo com muita frequência. E eu tendo a fazer um diáriozinho com o paciente de tudo que ele come. Geralmente ele já começa errado no café da manhã, no horário, né? Já pergunta, toma café com açúcar, come pão francês com manteiga ou requeijão. Aí você já fala, já vamos parar por aí, né? Vamos começar do básico. Então, como é que você lida com isso no seu consultório, Andréa, com pacientes, assim, para melhorar a dieta como um todo? Você faz um diário deles, dá receitas? Como é que funciona essa abordagem num ponto de vista mais prático para efetivamente ajudar alguém? Então, geralmente eu faço pequenas mudanças, né? Eu sempre pergunto o que eles costumam comer, né? Porque, assim, a dieta com mudanças radicais, como você falou, mudar hábito é muito difícil. Às vezes a pessoa consegue manter um mês, depois ela volta para velhos hábitos. E o hábito, geralmente, não é só da pessoa, é o hábito da casa, né? Então, eu tenho que mudar o hábito de todo mundo, isso é importante. Então, não adianta, né? Ou, às vezes você fala, não, você vai ter que comer mais salada, mas ninguém na casa come, né? E se você compra quantidades muito grandes, isso acaba estragando. Então a pessoa fala, mas eu compro e estraga. Então você tem que conversar com todo mundo da casa para fazer, e eu acho que é legal todo mundo participar, né? Às vezes eu ouço assim, o paciente falar, mas eu compro refrigerante para as visitas. Aí eu falo, mas por que a tua visita não pode tomar, por exemplo, um suco natural que é mais saudável? Né? Eu tenho um doce para as crianças, mas por que os seus filhos precisam comer doce todo dia? Porque assim, se tiver lá, você vai comer. Né? Eu sempre falo isso, se tiver um bolo de chocolate recheado na geladeira e uma maçã, no primeiro momento você pega a maçã até, mas você não esquece o bolo. A maçã você esquece, né? Mas o bolo você fica lembrando dele o dia inteiro até você pegar. Então, assim, as pessoas não conseguem resistir. Então, a primeira coisa é deixar de ter algumas coisas em casa, principalmente se você está precisando perder peso, né? E começar a adquirir hábitos saudáveis aos poucos, vai acrescentando uma salada. A gente tem uma grande variedade no Brasil, né? Se você não gosta de uma verdura ou de um legume, você pode substituir por outros. Eu sempre falo que é importante comer uma salada aí com 3 cores. Com isso, a gente consegue variar os nutrientes, as vitaminas. Então, por exemplo, porque a salada, geralmente para o brasileiro, é tomate e alface, né? Acrescentar, às vezes, um nabo, que é branco, uma cenoura, que é laranja. Com isso, você já tem. O ideal do prato saudável é ter metade do prato de legumes e verduras, né? 1/4 de carboidrato e 1/4 de proteína. Então, às vezes, só adequando isso já ajuda, né? Muitas vezes, o que a gente faz? A gente começa a nossa refeição, às vezes, com um pãozinho, que já é um carboidrato, a gente coloca metade do prato de arroz, então a gente já está comendo o dobro aí de carboidrato, fora o pão que a gente comeu antes, e no final a gente pega uma sobremesa que é um doce. Então a gente comeu numa refeição 4 vezes a quantidade de carboidrato que a gente deveria. Então eu acho que é a questão de ir organizando, tentar colocar, eu gosto de pão francês, tá, vamos deixar o pão francês, mas vamos tentar acrescentar um pão integral aí durante a semana, né? Tentar mudar pequenas coisas. Em vez de usar o refrigerante, o suco de caixinha pronto, tentar fazer realmente tomar um suco natural. A gente sabe que tem frutas que têm um teor glicêmico maior, mas de qualquer forma a fruta tem mais fibra e não tem os corantes e os conservantes, né, da bebida artificial. Então dá para você fazer, por exemplo, um suco concentrado e deixar congelado e você bate ao longo da semana. Então tem coisas que são pequenas mudanças, mas elas fazem bastante diferença. Andréa, deixa eu já aproveitar e perguntar dessa questão do suco, porque eu tenho a maior parte das pessoas acaba tomando suco que é de índice glicêmico elevado. Então toma suco de uva, suco de maçã ou suco de laranja. Esses são os campeões. Se vai tomar uma limonada, um suco de maracujá, coloca muito açúcar. Então compra no supermercado aquele suco que está escrito 100% natural, 100% fruta, o que é verdade. Porém, toma 2 copos de suco em cada refeição e, de repente, quando você viu, estão colocando para dentro 600 calorias de suco com uma facilidade que nem está percebendo.
Como que você orienta essa questão do suco? Eu, particularmente, oriento todo mundo para parar de tomar suco e começar a tomar água. A água é importante, né? A gente tem que, pelo menos de líquido, ingerir mais ou menos 2 litros por dia. Mas o suco de fruta, eu acho que ele é interessante sim para você substituir no lugar do suco de caixinha e do refrigerante. Tem frutas que têm um teor glicêmico mais alto, você citou duas aí, a laranja e a uva, tem um teor realmente glicêmico alto. Quando a pessoa compra esse suco integral no supermercado, desses dois, eu sempre peço para diluir com água, para você ter menos caloria, mas de qualquer forma, né, o suco que você faz em casa e, de preferência, você aprender a gostar do açúcar, do doce da fruta, não acrescentar açúcar, né, porque também tem isso, tem gente que toma suco natural, mas coloca 3 colheres de sopa de açúcar num copo, ou usa o adoçante e espreme o adoçante, né, a gente pede para colocar de 3 a 4 gotinhas, eu costumo ver muito isso, né? O pessoal pega o adoçante e espreme, ou coloca 2 ou 3 sachês de adoçante, então acaba ficando muito calórico. Eu acho que dá para tomar o suco de fruta sim, é importante variar, mas tentar realmente usar menos açúcar para ficar menos calórico e as frutas que têm um teor glicêmico mais alto, realmente você diluir. E o que você puder fazer na sua casa, melhor, porque você tem certeza realmente do que tem lá, né? E água de coco é super, né, saudável, né? E realmente água de coco natural. E lembrar, né? Muitas vezes você fala, mas o suco é igual, tem fruta igual. Não é. Se ele fosse igual, ele duraria 2 dias como um suco natural. E ele dura, às vezes, 6 meses ou mais. Então, ele tem outros componentes aí, o suco artificial. Mas dá para tomar sim. E muita gente não come fruta, né? Então, o que eu falo? Então, vamos tentar pelo menos colocar um suco, porque eu tenho um pouco mais de fibra aí e tem alguns nutrientes que só tem na fruta. Mas é questão de adequar, tá? É muito comum, por exemplo, comida diet, light, as pessoas comerem e acharem que aquilo não vai engordar, mas elas comem demais. Então, realmente, é você achar o equilíbrio. Isso é difícil, achar equilíbrio não é uma coisa fácil, mas vale a pena tentar. Márcio, a gente começou no início dessa live falando da dificuldade de se estabelecer um hábito novo. Como que você recomenda para uma pessoa que hoje é sedentária para começar a fazer uma atividade física e possivelmente no futuro ir aumentando a sua intensidade e frequência? Como que você tira uma pessoa do sofá, né? E como que você faz ela não desistir 2 meses depois, naquele período que a gente sabe que é o mais difícil? Uhum. Bom, tem 3 conceitos bem simples que vale a pena a gente mencionar e que a gente conversa com as pessoas que estão nessa condição de sedentarismo, né? O primeiro é de atividade física, o segundo é de exercício e o terceiro é de esporte, né? Então, o que a gente efetivamente precisa para promover saúde é atividade física. E o que é atividade física, né? Atividade física é qualquer movimento humano que envolva gasto de energia além do basal, né? Então, se a gente colocar isso, movimento, a gente está fazendo atividade física, a gente está promovendo saúde. Então, esse é o primeiro conceito que a gente traz para as pessoas que estão numa condição de sedentarismo, né? Só um parênteses. Normalmente, a gente, quando vai falar de fazer atividade física, a gente fala de fazer exercícios 3 vezes por semana. Foi um pouco da fala da doutora Andréia, né? De pelo menos 3 vezes. Tal. Isso hoje fica meio que impossível. Voltando, então, atividade física, movimento. Exercício. O que é o exercício? Exercício é atividade física sistemática programada. Então, eu coloquei contagem, coloquei intensidade, coloquei tempo, eu passo a fazer exercício. Se eu, Andréia e Dr. Gustavo combinarmos de fazer... Nós vamos caminhar na Avenida Paulista conversando. Então, nós vamos sair da Consolação, vamos até o Paraíso, conversando, batendo papo, olhando para a arquitetura, enfim, curtindo esse passeio. Nós estamos fazendo atividade física, já vale para a promoção de saúde. Se nós combinarmos, vamos fazer esse trajeto da Consolação à Paulista, da Consolação ao Paraíso, em 10 minutos, com 10 mil passos, dando X passos por minuto, a gente passa a fazer exercício. Tá? E o terceiro conceito é o do esporte.
né? O esporte é tudo aquilo que visa lucro, competição. Então, se nós três nos encontrarmos ali na frente e decidirmos fazer uma competição, vamos ver quem chega primeiro, né? 1, 2, 3 e já, a gente está fazendo esporte, né? E a gente tende a pensar essas três coisas como uma única coisa, né? E também a gente tende a pensar que se a gente não fizer o intenso, o vigoroso, a gente não está fazendo nada para a promoção de saúde, né? Ser sedentário significa não acumular 10 minutos de movimento na semana. Tá? Essa é a definição de sedentarismo. E para a gente ver o quão difícil é isso, né? A gente acumular esses movimentos, a cada 2 minutos em São Paulo, morre uma pessoa por motivos relacionados ao sedentarismo. Né? Então, o que a gente faz para essa pessoa começar alguma atividade física? Traz esses conceitos, mostra para ela que qualquer passo conta, né? E tenta criar oportunidades para que ela vá acumulando movimento no teu dia, né? Ou no dia dela. Então, aquelas dicas que a gente deu no início da live, evita elevador, para o carro um pouquinho mais longe, atividades de casa, se você tem um jardim, cuide do seu jardim, lave o carro, enfim, faça movimento. E aí, aos poucos, Gustavo, a gente vai incrementando essa atividade física para ela virar um exercício e depois um exercício mais vigoroso, né? A atividade física sempre está muito atrelada ao prazer, né? O exercício, a atividade, eles estão sempre muito atrelados ao prazer para a gente ter regularidade, né? E também o mais importante é essa regularidade. Nós não temos que nos preocupar muito com a intensidade do exercício, mas sim com a regularidade. Então, é o passo a passo. Primeiro, a gente traz esses conceitos, quebra alguns paradigmas, né, de que só vou ser ativo, só vou promover saúde se eu for super atleta. Não. Se você fizer um pouquinho, você está promovendo saúde, vai criando estratégias e oportunidades para o início, para a movimentação, e depois a gente vai incrementando isso com exercícios mais vigorosos. Então, essa é a estratégia que a gente usa para fazer com que as pessoas mudem seus hábitos no sentido de atividade física. Perfeito. Tem alguns comentários, perguntas já da audiência. Aliás, quem tiver perguntas ou comentários, escreva aí que a gente vai tentar responder. A Rose comentou que eliminou todos os enlatados da casa. E Giovana pergunta se subir escadas ajuda, acho que já foi respondido, né, Márcio? Com certeza ajuda, tudo que você puder te trocar elevador por escada ajuda. Gustavo, só um dado interessante dessa questão de escada, né? Subirmos 3 andares, tá? Subir 3 andares de escada, o gasto calórico, o gasto energético é muito próximo a uma caminhada contínua de 10 minutos. Olha só. Tá? Então, 3 andares? Subir 3 andares ou descer 6, o gasto calórico é muito próximo a uma caminhada contínua de 10 minutos. Então, e às vezes até economiza tempo, né? Você vai subir 3 andares e em vez de esperar um elevador lotado no trabalho, pelo menos os elevadores lá do hospital, às vezes na hora do rush você fica uns 5, 10 minutos esperando o elevador, né? Então, é um hábito que eu nem penso, eu já vou direto para a escada. Perfeito. Acho que isso é uma coisa bacana. André, uma outra pergunta aqui sobre o consumo de álcool que aumentou na quarentena. Também é um fator de risco para câncer? Sim, deixa eu só voltar nos enlatados com uma coisa que a gente fala muito Perfeito. pouco, tá? Que é o consumo de sal, tá? Alto consumo de sal, ele também aumenta o risco de câncer, né? E no Brasil a gente consome em média por pessoa o dobro da quantidade recomendada. Então, um dos problemas dos enlatados também é esse. Geralmente eles têm muito sódio, então é uma troca assim muito interessante de se eliminar. Tá? Indo para o álcool, a gente sabe que o álcool aumenta risco de câncer também, é um dos fatores de risco. Tá? Então, assim, a gente tem recomendado cada vez mais que as pessoas bebam menos. Na pandemia, isso foi um fenômeno mundial, né? Isso aumentou em todos os países o consumo de álcool. Além da gente ter o risco de câncer, a gente também tem que o álcool é calórico. Então, eu tenho vários pacientes que ganharam peso
né? Às vezes fazendo até uma dieta equilibrada, mas por beberem muito ganharem peso. Então a maioria dos trabalhos, eles mostram a mulher é mais suscetível, tá, ao álcool como um fator de risco de câncer. Então tem trabalhos mostrando que se a mulher tomar um drink ou um copo, né, ou uma latinha, dependendo do que você tomar por dia, e o homem 2, isso não aumenta o risco, mas se você passar desse valor, sim. Isso não é acumulativo também, então não adianta eu não beber minha latinha, o meu copo, o meu drink toda de segunda a sexta, mas no final de semana eu tomo 10, porque cada vez que eu passo dessa quantidade, eu acabo aumentando esse risco. Então, a gente tem que limitar pelos 2 fatores, né? Porque eu tenho o fator realmente mutagênico, até uma via hormonal, no caso da mulher, que aumenta o risco de câncer quando eu consumo mais álcool, e também pelo fator de aumento de peso. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Acho que há 2 anos atrás ou 3 anos atrás, a Sociedade Americana de Oncologia abriu guerra contra o álcool, e eles falam que o ideal é que as pessoas realmente não bebam. Então, assim, porque às vezes a pessoa fala, não, mas é que, na verdade, naquele dia eu tomei 2 copos, é só um dia por semana. E isso também se torna um hábito, às vezes, né? A gente ouve muito assim, mas eu bebo para relaxar, né? E aí o relaxar começa a ser 2 copos, uma garrafa e por aí vai. E aí você começa a consumir demais. Então, tomar bastante cuidado com o álcool. Acho que uma coisa, Andréa, que você tocou é importante, que os estudos às vezes falham em capturar, é o momento, o seu estado de espírito quando você vai beber o álcool, né? Que é, se você chega em casa e precisa do álcool para relaxar, para desestressar, sozinho, geralmente no ambiente escuro, aquela coisa que já no que o entorna o consumo do álcool já parece nocivo, é diferente de você tirar um dia e tomar um vinho com a sua esposa, com seu marido, né, num ambiente de descontração, então eu acho que essas coisas também são importantes. Se atentar se o consumo de álcool está associado a uma coisa que você precisa para meio que escapar da realidade versus celebrar, versus descontrair e confraternizar. Isso vale para comida também, né? Muita Também. gente vai, eu comi por causa da ansiedade, para diminuir a ansiedade, para trazer. É muito comum isso. Eu comi doce porque eu estava ansioso aquele dia e eu queria ficar mais tranquilo. Então, assim, tomar cuidado na hora que a gente vai comer também. A gente está comendo porque está com fome ou porque você está querendo compensar alguma coisa. E como não compensa, é um compensar momentâneo, você acaba comendo muito mais. Né? Acho que essa questão de fome também é uma coisa curiosa, né? Porque às vezes o que a gente sente como fome é quase como que uma abstinência, né? Você passou as suas 3 horas sem comer, de repente começa a vir aquela sensação porque você está acostumado a comer de 3 em 3 horas e de repente sente falta e acha que é uma fome, né? Não sei, muitos quando fazem jejum, a gente na religião judaica todo ano faz 25 horas de jejum, aí você começa a sentir às vezes o que é fome de verdade. Hoje eu sinto falta de sentir fome no dia a dia. Geralmente a gente tem que forçar a comida para dentro no horário da refeição, né? Ou porque alguém falou que tem que comer o lanchinho da manhã, o lanchinho da tarde, e de repente quando você está vendo, você está comendo muito mais do que você de fato precisa. Então, acho que uma coisa que a gente já está consolidando aqui é que todo mundo tem que prestar atenção em cada aspecto do dia a dia e ver se aquilo está fazendo sentido, né? Será que eu estou dormindo bem? Será que eu estou acordando bem disposto? O que eu estou comendo no café da manhã? Será que eu devo botar açúcar? Será que eu devo comer o pãozinho branco? Será que eu não posso trocar por aquilo? Como é que está o meu almoço? Estou comendo empanado? Estou tomando quantos copos de suco? É suco de caixinha, é suco integral, tudo isso que a gente está falando, eu acho que o mais importante por enquanto vamos reavaliar cada coisinha do dia a dia e ver se dá para mudar para alguma coisa melhor, né? Eu acho, Gustavo, só que assim, é uma coisa importante é que todos esses hábitos são muito individuais. Então, tem pessoas que vão sentir fome e têm necessidade de comer de 3 em 3 horas. Tem gente que não, né? Então, e tem alimentos que são essenciais para você, que você não vive sem, e para outra pessoa não é. Então, uma coisa muito importante é você não achar que uma dieta pronta que você encontra vai servir para todo mundo, né? Então, não serve. Você realmente tem que conversar com algum profissional e ver para ele adequar isso, porque isso é pessoal. Do mesmo modo que o Márcio estava falando da atividade
física, do exercício físico, isso é muito pessoal, você tem que ver e a pessoa tem que gostar, porque se ela não gostar, eu vou mandar todo mundo correr, nem todo mundo gosta de correr, nem todo mundo gosta de andar. Então, isso é muito importante, você saber que você tem uma necessidade própria e isso tem que ser respeitado. Márcio, desculpa, você ia complementar alguma coisa? Eu te Era interrompi. exatamente isso que a doutora André falou, na questão da individualidade, né? E do gosto e do bem-estar, né? Eu acho que a gente também aqui, a tua fala é perfeita quando você diz que a gente tem que ir equilibrando todas esses nossos cuidados a fim de achar um ponto ideal seu de bem-estar. Né? Claro que esse ideal seu seja alguma coisa que efetivamente promova a saúde, né? Então, eu acho que é a gente olhar um pouquinho, reservar um tempo para ter esses cuidados dentro de uma faixa boa, né, sua para promoção de saúde, sem grandes maluquices, sem ser radical em nenhuma das questões, né? Eu acho que o teu exemplo do vinho foi muito interessante também, né? Quando você traz o contexto, o cenário que se toma esse vinho, vale para todos os outros hábitos, né? Eu acho que a gente equilibrando, e é o desafio que a doutora Andréia mencionou no início, né? Mudar hábitos não é fácil, né? Manter esses hábitos é um grande desafio, e encontrar o equilíbrio nesses hábitos para a promoção de saúde é um desafio ainda maior. Né? Mas eu acho que a partir do momento que a gente começa a identificar atividades que a gente sente um pouco mais de prazer, toda essa engrenagem, todo esse quebra-cabeça começa a ficar um pouco mais fácil de ser montado. Andréa, como que você enxerga a regulamentação de políticas públicas em relação à alimentação? Traço um paralelo aqui com o tabagismo. Na década de 90, a prevalência de tabagismo era 30%, 35%, 40% da população fumava. De repente, começou a ter propagandas, proibição de propagandas, né, propagandas anti-cigarro, a obrigatoriedade de botar aquelas figuras nas caixinhas, proibição de consumo nos ambientes fechados, e hoje a prevalência de tabagismo no Brasil caiu para 10%. Então, foi uma redução muito substancial. Agora, obesidade, sobrepeso está indo na direção oposta, né? A gente está cada vez mais com sobrepeso e obesidade na nossa sociedade. Você acha que falta regulamentação? Já tem alguns pequenos passos, né? Botar informação nutricional obrigatória em todos os alimentos no supermercado, mas onde mais você acha que precisa ser agido em termos governamentais? Bom, aí quando a gente fala em obesidade e políticas públicas, tem muita coisa que ainda precisa melhorar, né? Se a gente pegar primeiro a alimentação, eu acho que faltam, sim, medidas públicas. Então, começou um movimento de, por exemplo, nas escolas, ter alimentos mais saudáveis na cantina, porque é o que eu falei do bolo de chocolate e da maçã. Pega uma criança e tem algo frito lá, né, e uma salada de fruta, ele vai na fritura, porque o óleo, né, a gordura, de modo geral, ela é mais palatável. Né? A gente não tem dúvida que acaba sendo mais gostoso. Então, assim, tem que ser uma mudança de hábito, não pode estar lá, porque senão você vai... Né? Uma outra coisa que a gente vê muito, por exemplo, um país que tem tanta fruta, um suco de fruta natural é muito mais caro do que uma bebida açucarada. Né? Outro dia a gente foi ver, por exemplo, paga, dependendo do lugar, você pedir um copo de suco de fruta natural, ele acaba sendo 4 vezes o valor de 4 litros de refrigerante. Né? Então, na hora que você vai escolher, você acaba falando, poxa, mas vai render mais aquilo. Né? No caso, se a gente pensar em obesidade, uma doença crônica, ainda faltam lugares de atendimento e tratamento para essas pessoas. Né? Então, são pessoas que ficam muito tempo procurando atendimento, né, e não conseguem, faltam medicamentos liberados no SUS para tratar. Né? As filas de cirurgia bariátrica, elas podem levar até 7 anos, né, no sistema público. Então, assim, a gente teria que mudar isso. Eu acho que é importante mexer na alimentação, eu acho que é importante ter os dados nutricionais, mas muitas vezes as pessoas não entendem o que está escrito lá. Então, isso deveria ser ensinado nas escolas. Eu acho que a gente tem que começar com as crianças e equilibrar preços. Eu acho que a comida saudável tinha que ter um preço muito melhor do que a comida que a gente sabe que não é saudável.
né? O peixe no Brasil, por exemplo, é caríssimo. A gente não deveria ter um peixe caro. A gente tem lagos, mar por todo lugar e ele é caro, né? Tem um trabalho muito interessante no Texas que eles fizeram, eles sobretaxaram as bebidas açucaradas de um modo geral. E aí, em El Paso, o que aumentou foi o consumo de água, né? Então, assim, as pessoas acabam não bebendo água, né, que é com certeza muito mais barata, né, e saudável, mas bebem a bebida realmente mais açucarada e a gente aumenta o risco de várias doenças. Então, acho que tem muita coisa aí para mudar, não só pela obesidade, mas para ajudar no câncer também. Eu acho que isso é fundamental. Eu falei para você, eu mando todo mundo parar de tomar suco e tomar água. Mais barato e você não tem que fazer conta nenhuma de carboidrato e caloria. Mas estamos de acordo no nosso meio termo. Aqui tem uma pergunta interessante, duas perguntas, tá? A primeira é sobre orgânicos, se comer orgânicos realmente previne câncer. E a segunda é uma pergunta, na verdade, que eu vou resumir a frase e fazer uma pergunta, né? Essa questão de dietas. Eu vejo muita gente que engata numa dieta, a dieta cetogênica, a dieta paleo, dieta Dr. Atkins, sei lá, tem um monte de dietas hoje de jejum intermitente que você tenta fazer e que a gente sabe que nos estudos que são muito difíceis de serem realizados porque ao final do ano só 5% daquelas pessoas que tentaram fazer uma dieta conseguiram manter essa dieta. O que você faz alguma recomendação específica disso em relação a isso? André. As dietas, é o que a gente está falando de mudança de hábito, né? A pessoa tem um hábito alimentar, então eu vou impor uma mudança muito restritiva. Ela pode ser uma boa estratégia para perda de peso inicial, mas ninguém consegue manter essa dieta para o resto da vida, porque você tem o comer, tem um contexto social, né? Então, por exemplo, é muito comum a pessoa estar dieta e sai com os amigos e o pessoal, não, hoje você vai fazer essa dieta, hoje você vai comer comigo, né? Ou em casa. Então, assim, elas podem ser um instrumento aí para te ajudar a perder peso momentaneamente. Eu, particularmente, gosto mais de você tentar fazer uma reeducação alimentar, uma mudança de hábito em cima do que a pessoa come. Eu acho isso mais efetivo e a pessoa consegue manter isso mais tempo, né? E às vezes até é interessante porque você muda o hábito da casa. Então as pessoas na casa também começam a ingerir mais isso, né? Quando você faz uma dieta mais restritiva e outra, você trabalha, às vezes não dá para você levar as coisas, não vai ter lá para você fazer. Mas pode ser sim uma estratégia de perda de peso, lembrar que nem todo mundo consegue fazer todas essas dietas. O jejum intermitente não é para todo mundo, a cetogênica também não, então a gente entra naquela coisa de individualizar. Falando dos orgânicos, né? O orgânico ele é caracterizado por orgânico por não se usar, né, agrotóxicos ou uma quantidade muito menor. Então tem toda uma regulamentação. A maioria dos estudos não mostraram que você comer alimento orgânico reduz a taxa de câncer, né? É um estudo difícil de se fazer. Então assim, a gente fala muito, realmente, a gente sabe que o agrotóxico aumenta o risco de câncer, mas a gente acaba vendo muito mais em quem trabalha com isso, pela autoexposição, né? O agricultor, o fazendeiro, mas não tem estudos mostrando realmente que o orgânico vai reduzir, né, em termos de consenso, né, o câncer. E é um problema também aqui no Brasil, né? Eu acho que o orgânico tem uma série de vantagens. Eu sou uma consumidora de produtos orgânicos, né? Eu vou toda semana na feira de orgânicos comprar, eu gosto eu acho que é bem interessante, você conversa com o agricultor, tem tudo isso, a pessoa que planta muitas vezes está lá, né? Eu acho que tem vantagens, mas para o câncer realmente não, e eu acho que também é uma outra coisa que deveria ter uma política pública aí para reduzir preço, porque o orgânico ainda é mais caro. Então, para quem fala que o produto orgânico é mais caro e ele não consegue consumir, por isso ele acaba não comendo e tem esse problema do câncer, pode ser outras verduras e outros legumes aí. Eu acho que isso é um ponto importante, né? Esses estudos que comumente criam alguns modismos ou algumas vezes algum vilão, né? Acho que talvez o principal seja a história do ovo, né? O ovo a cada década muda o seu papel do lado do mocinho ou do vilão. Acho que a questão é moderação em tudo, a questão é diversidade
E essa questão do orgânico, para mim, é muito isso do que você falou, né? Você passa a olhar a alimentação de maneira diferente. Eu não sei se vai ser o grande diferencial comer a comida que é orgânica na sua produção, ou que você muda a sua relação com a comida. Você quer saber de onde ela veio, você vai se atentar mais no método de cocção, você vai preferir uma comida mais natural, né, que não foi processada, que não foi enlatada, que não tem adição de conservantes, etc. Então, acho que essa mudança de paradigma é que acaba sendo mais benéfico para a pessoa do que o fato dela simplesmente não ter sido produzida com agrotóxicos. Claro que isso é um bônus, mas eu acho que é essa mudança da nossa atenção à comida. E isso puxa todos esses ganchos, né, Márcio? Eu acho que uma vez como que você começa a melhorar um ponto da sua vida, você fala, ok, agora eu já estou melhorando na minha alimentação, então eu vou aproveitar e fazer um pouco de atividade física. Isso vai se refletir no seu sono mais reparador. Geralmente a gente tem ou bolas de neve positivas ou bolas de neve negativas, né? Você vê muito disso no seu dia a dia? Fato, Gustavo. E justamente por isso, né, que é importante a gente criar uma bola prazerosa, né? Então, vale realmente a gente ir colocando atividades que a gente realmente curta fazer para efetivamente mudar hábito, né? A gente, por exemplo, exercício físico, metade das pessoas param em até 6 meses, né? Metade das pessoas param de fazer algum exercício físico, talvez porque não encontraram a atividade que sentissem prazer, né? Mas é isso, é o nosso discurso. O que a doutora Andréa fala sobre alimentação vale para o exercício físico, vale para a atividade física, né? A gente não precisa de grandes malabarismos para sermos fisicamente ativos e promovermos saúde. A gente precisa de muito menos. Talvez ir à feira de orgânicos a pé já seja um bom conselho, se assim eu posso dizer, né, ao nosso ouvinte, no sentido de promover atividade física. Então, cria essas oportunidades mesmo, né, e vai aliando e vai criando essa bola bonita, né, essa bola de neve que dure, né, e que essa bola de neve vá conosco para sempre, né, que a gente consiga envelhecer carregando uma bola de neve bonita. Eu acho que esse é o grande negócio, né? E prazer sem grandes maluquices. Exato. E eu acho que isso é importante também, tudo que a gente está falando para prevenção de um câncer de uma pessoa que ainda não o teve, isso vale também para quem já teve. É igual para quem diagnostica um câncer de pulmão e a gente fala, você tem que parar de fumar, porque a gente sabe que parar de fumar aumenta a chance do paciente sobreviver em 30%, só com isso. A gente sabe que o paciente que teve um câncer, provavelmente relacionado a algum desses hábitos nocivos que a gente está falando, então, por exemplo, câncer de mama e obesidade, né? Se você não educar a paciente, não forçar, né, mas reforçar para que ela perca o peso em excesso, isso também diminui a chance dela sair curada ou dela ter uma recidiva no futuro. E isso a gente acaba fazendo com mais frequência. Mas mesmo assim, existe essa concepção de que, ok, o câncer já surgiu, então agora sim que eu vou enfiar o pé na jaca, né? De comer o que eu quiser e não vou mais me preocupar com isso. Mas isso é uma modalidade não medicamentosa que a gente está estimulando muito, né, André e Márcio? Eu acho que isso é importante, né? O hábito saudável, ele é saudável em qualquer momento da sua vida, né? A gente vê isso na gravidez, às vezes eu atendo grávida e ela fala, mas o que eu tenho que comer agora? Eu falei, então, a gente tem que equilibrar a tua alimentação. Então, isso vale para a prevenção ao câncer, vale para o durante o tratamento e vale para o pós-tratamento, porque a gente sabe que esses hábitos, né? Se você tiver hábitos ruins, você aumenta a chance de uma recidiva e até de um segundo câncer. Então, isso é super importante. Só um dado interessante aí de obesidade, interessante, mas é triste, né? A gente sabe que existe um grande preconceito com a pessoa com obesidade, por esse motivo, os profissionais acabam solicitando menos exames de prevenção ao câncer. Então, a gente tem dados mostrando que, por conta disso, e outros
laboratórios não têm, às vezes, uma estrutura para atender essas pessoas. Então, esse câncer, às vezes, acaba sendo descoberto de uma forma mais avançada, né? A gente tem isso no câncer de mama e no câncer de próstata. Então, é importante essa pessoa fazer os exames e encontrar um lugar que tem estrutura e nós, profissionais, pedirmos. E tem um estudo bem interessante que foi apresentado ano passado nos Estados Unidos, que eles fizeram uma verificação aí de prontuários e eles viram que, embora a gente discuta muito a mudança de estilo de vida em câncer, só 40% dos pacientes foram orientados durante o tratamento a mudar estilo de vida. Então, acho que a gente precisa discutir isso mais e fazer isso mais na prática, né? Isso é um dado americano, eu não sei como que é aqui no Brasil. Então, a gente sabe que isso é importante, mas muitas vezes a gente não discute isso com os pacientes, né? Independente de ter câncer ou não, acho que a gente precisa falar mais disso com eles para eles saberem que realmente isso importa. Eu posso te afirmar que isso não acontece também. Eu sou uma pessoa muito chata com isso, meus pacientes. Ele já vem com aquela cara de lá vem o doutor Gustavo que vai falar essas coisas de novo, mas é muito importante. E tem coisas que a gente não... Tem um paciente, sei lá, de 40, 50 anos que tem um câncer que não é hereditário, que não tem nenhum fator de risco, nunca fumou, nunca bebeu, etc. E às vezes a gente não sabe de onde surge o câncer. Eu falo para o paciente... Eu não sei por que o seu câncer surgiu, então eu acho que a gente tem que fazer uma reavaliação de como você viveu sua vida até aqui. Uma das coisas que eu pergunto é estresse, né? Eu pergunto, você é uma pessoa que se considera estressada, né? É difícil você graduar de 0 a 10 quão estressada. Isso é um dos fatores de risco mais difíceis de serem capturados num estudo clínico, né? Porque é muito subjetivo, mas frequentemente a resposta é eles já dão uma risada, ou o cônjuge dá uma risada, fala, nossa, ele é muito estressado, está sempre preocupado, está sempre tendo algumas explosões, né? Às vezes teve até um estresse agudo 2, 3 meses antes do diagnóstico. Márcio, você faz alguma medida de relaxamento? Como é que você lida com estresse no seu dia a dia? A atividade física por si só, né, o movimento já é algo que nos auxilia na saúde mental, né? Mas técnicas contemplativas, técnicas alternativas de exercício também são bastante benéficas, né? Hoje a gente tem o crescimento do yoga, que é uma atividade que pode ajudar muito na condição de saúde mental, o tai chi, o lian gong, enfim, algumas atividades que efetivamente melhoram essa condição de saúde mental, né? Mas uma caminhada consciente, por exemplo, já quase que num estado meditativo, já é um baita auxílio para a promoção de saúde física e saúde mental. Eu acho que o quanto mais focado a pessoa estiver durante a prática dos exercícios e durante a prática de atividade física, melhores serão os benefícios, tanto fisiológicos quanto os benefícios de saúde mental, né? Então, a gente sempre recomenda que a pessoa esteja presente. Se possível, encaixe algumas atividades nesse sentido, sim, também. Mas eu acho que a presencialidade, você estar bem, você identificar alguma coisa que você efetivamente gosta e reservar aquele tempo para você, né? Além dos benefícios que a atividade, movimento em si está trazendo, a gente está promovendo a saúde mental. E vamos voltar lá para o início do teu discurso, né? Na introdução. Quando a gente tem tantos competidores nocivos, né? Tantas coisas arrastando a gente a tirarmos dos nossos a nos tirarmos do nosso centramento, né? Do que sou o Márcio, do que é o Gustavo, do que é o Andréia, naquele momento, a gente tem realmente que ir criando oportunidades para trazer isso e cuidar, e pensar lá na frente, né, Gustavo? Acho que também toda a nossa conversa está muito associado a isso, né? Como eu quero chegar nos próximos 10 anos, né? E a gente sabe que como eu vou chegar lá na frente está totalmente relacionado àquilo que a gente vai fazendo agora, né? E se a gente puder mudar pequenos hábitos hoje, com certeza lá na frente a gente vai chegar de uma forma diferente. A gente não precisa de nenhuma grande mudança, né? Mas a gente precisa cuidar um pouquinho mais de nós, sabe? Eu acho que trazer um pouquinho mais para essa presencialidade,
para efetivamente promover saúde e pensar lá na frente. Excelente. Pessoal, nós estamos chegando no nossos 5 minutos finais, então vamos tentar fazer mensagens de conclusão sobre a nossa conversa. Acho que o que eu guardei para mim aqui, que eu acho que é importante transmitir, é justamente esse. Primeiro, longe de nós sermos os bastiões do que é ser saudável, né? Até porque, pelo menos a minha concepção de ser saudável é ter uma longevidade com uma qualidade de vida muito boa, e eu acho que eu só vou poder falar se eu sou de fato uma pessoa saudável se eu chegar lá. Mas a gente está, todos nós, constantemente aprendendo, nos aprimorando, mudando hábitos, né? Então, acho que o que eu posso deixar de lição, de mensagem final é: reavalie sempre todos os hábitos que você tem. Não deixe para depois algumas coisas que você quis fazer porque o momento não é propício, porque surgiu aquilo, tem aquilo. Isso no consultório a gente vê bem que o câncer ele tem um lado muito ruim que todo mundo conhece, mas ele tem um lado muito bom, que é o de ter essa capacidade de provocar uma disrupção na vida da pessoa, onde de repente tudo que ela considerava superficial, tudo que ela considerava difícil de mudar, né, de repente virou uma superficialidade que ela muda no instantâneo, no estalar de dedos, né, do dia para a noite, ela faz uma mudança drástica na vida dela, seja afastando aquelas pessoas que não vão bem para ela no dia a dia, aproximando aquelas que vão, mudando a alimentação, começando a fazer exercício físico. Então, eu gostaria muito que não precisasse chegar a isso. Então, acho que o que a gente está querendo transmitir aqui é: não deixe chegar neste ponto, porque muitas vezes o câncer, infelizmente, pode ser irreversível, né? E a gente aprende a conviver com ele, mas não consegue se livrar dele. Em alguns casos, aliás, cada vez mais, a gente consegue curar um câncer. Mas mesmo assim tem todo o sofrimento do tratamento, os estigmas da sociedade. Então, quanto mais a gente conseguir prevenir, melhor. Andréa. Eu acho que assim, a mensagem é isso, né? A gente sabe que ter uma vida equilibrada, tanto na prática de atividade física quanto na alimentação, é essencial, mas a gente sabe o quanto esse equilíbrio é difícil, né? Porque a gente tem, por exemplo, 60% das nossas propagandas hoje são sobre comida. Então, a gente está aqui falando para as pessoas restringirem a alimentação, tomar cuidado com o peso, mas, por outro lado, elas são bombardeadas com isso o tempo inteiro, né? Então, eu acho que é muito importante pensar no que você está comendo, tentar ter momentos em família, né, de fazer refeições ou com as pessoas que moram com você, porque pelo menos na hora que você for comer, não ficar na frente do computador ou da TV. Isso é importante, isso dá mais saciedade e a pessoa acaba comendo menos. E também é um momento para você conversar, eu acho que isso é muito importante. Né? Diminuir o consumo do álcool. Eu acho que se você está precisando do álcool para relaxar ou para diminuir a ansiedade, acho que você tem que sentar e pensar aí realmente o que está acontecendo com você, ou se você está precisando comer mais para isso, né? Arrumar um tempinho aí para fazer atividade física, para subir mais escada, para usar menos o elevador, ou às vezes até você tinha um sonho de criança. Eu já vi pacientes com doenças graves que fizeram isso. Ele vai pensar em fazer alguma atividade física depois que ele teve um susto, né, de alguma doença. Você tem um sonho de criança de fazer uma atividade, hoje tem várias atividades que tem para os adultos também. Então, acho que além de te ajudar em termos de aumentar a tua atividade física, vai te ajudar também em termos de relaxar e diminuir o estresse. Então, são pequenas mudanças. Eu acho que a gente tem uns consensos aí do que é uma alimentação saudável. As pessoas sabem, quando você pergunta o que você acha que você come errado, a pessoa sabe, ela fala exatamente isso, né? É importante realmente comer mais verduras, frutas e legumes, isso realmente diminui. Não tem nenhum alimento proibido em termos de prevenção ao câncer. A gente realmente tem as quantidades, é não exagerar, tá? Nem no açúcar, nem no sal, nem no álcool, nem na carne vermelha, né? Você não precisa deixar de comer a carne vermelha, mas tentar não passar de meio quilo por semana. Isso a gente já sabe que faz parte da prevenção. Mas se você equilibrar entre carnes brancas, o ovo, né? Que ele foi absolvido aí nos últimos anos das culpas dele, então você consegue ter uma alimentação com uma quantidade adequada de proteína e não tem nenhuma dieta milagrosa que vai garantir que você não tenha um câncer nem alimento. Tá? Acho que isso é importante. Às vezes a gente vê essas coisas sendo vendidas e as pessoas
fazendo grandes sacrifícios, aí às vezes o câncer aparece, ele fala, puxa, mas eu estava fazendo isso. E para quem tem obesidade, procurar tratamento, tá? A obesidade é uma doença crônica que dá para ser tratada e procurar um especialista e tratar, tá? Mas a mudança de estilo de vida ela é muito importante. Se não for para diminuir doenças, também para a gente ter uma velhice melhor. Obrigada, viu, gente? Um prazer estar aqui. Nós que agradecemos. Márcio. Bom, obrigado, Gustavo, doutora Andréia, obrigado a todos. Assim como não existe uma dieta superstar para todo mundo, não existe um exercício ideal para todo mundo ou um exercício necessário X para todo mundo, né? Eu acho que nós passamos a maior parte do nosso dia fazendo escolhas, né? Essa é a minha mensagem. E vamos, talvez, optar a partir de agora por escolhas mais saudáveis, né? Não precisa ser nada radical, mas toda escolha que nós formos fazer durante o nosso dia, vamos botar na balança o que pode ser um pouco mais saudável, pensando nos próximos 10 anos, né? Em relação à atividade física, eu lembro que a gente não precisa ser super atleta para promover saúde, que regularidade é mais importante do que intensidade. Se você quiser fazer alguma coisa mais intensa, vale uma orientação de um médico e de um profissional de educação física, ótimo, perfeito, mas qualquer passo conta. Então, evite o comportamento sedentário e coloque movimento no seu dia. Eu acho que essa é a minha mensagem final. Sempre regularidade e façam aquilo que vocês gostem. Gente, com isso a gente vai encerrar essa live. Agradecemos a presença de todos. Agradeço novamente ao Márcio, Andréia, pelas excelentes explanações. E qualquer dúvida, estamos à disposição.